Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. E no começo dos anos 90, muita gente jovem, adolescente, até um pouco mais velha, curtia as aventuras de Kevin Arnold, Paul Pfeiffer e o Winnie Cooper no seu subúrbio extremamente branco, no ano de 1968, né, na série Anos Incríveis, The Wonder Years, que se tornou um clássico, uma sitcom clássica. Em 2021, a Disney Plus, pelo menos aqui no Brasil está na Disney Plus, mas acho que é a ABC, CBS, um desses canais abertos. Isso a gente tem que levar em consideração. É uma produção de canal aberto norte-americano. Resolveu reeditar, fazer um reboot de Anos Incríveis, só que dessa vez com uma família negra. Muito, muito interessante a ideia, né? Porque reviver séries, os tais reboots, a gente tem aos montes. E esses reboots sempre escorregam em que público que vão atingir, porque o público amadureceu e já não quer ver mais coisa nova, ou o que está sendo mostrado não tem nada a ver com o público atual, por N razões. E o Wonder Years, né? Os Anos Incríveis, eles tinham o perigo de se tornar apenas um exercício nostálgico, bobo até, né? Mas não, se tornou assim, uma primeira temporada de 13 episódios, que como eu falei, estão na Disney Plus, que valem muito a pena assistir, tanto para fãs novos quanto para fãs antigos, porque é uma outra perspectiva. É uma família negra de classe média, então a gente tem que dar até uns. Na cidade de Montgomery, no Alabama. Por que, que é importante saber? Eu me lembro que nos Anos Incríveis do Kevin Arnold, né, os Kevin dos branquinhos, não se dizia onde era. Você situar em 1968, tá no mesmo ano do Anos Incríveis Branco, tá? Que foi quando Martin Luther King foi assassinado. E em Montgomery, que foi onde os movimentos pelos direitos civis começaram de forma muito marcante, né? Porque foi lá que o Martin Luther King começou a carreira dele como ativista político, foi lá que teve aquela greve dos negros não andarem nos ônibus, tá? Da Rosa Parks. Enfim, estar situado ali é muito interessante. E ser uma família de classe média negra também é muito interessante. O papai, ele é um professor universitário de música, toca jazz. E aí, claro, tem aqueles elementos. Tem um narrador, como né, você vai ter, aí não chama Kevin, chama Dean. É um menino de 12 anos sendo narrado pelo seu eu adulto. Então ele faz, às vezes, não só comentários em termos do amadurecimento, né? A gente vê algumas coisas do Dean. A gente vê o Dean criança e o Dean adulto comentando. E o Dean adulto está comentando hoje, 40, 50 anos depois. Então ele fala algumas coisas do tipo, naquela época fumava muito mesmo, tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. É bem legal porque assim, eles usam, por exemplo, logo nas primeiras cenas, acontece assim, aparece o Dean andando de bicicleta e uma coisa que é impensável, porque não precisava mesmo ter no Anos Incríveis Branco. É assim, quando eu tinha 12 anos, porque vai começar com o Dean de 12 anos entrando na adolescência, os teens, né? Ele vai ter a menininha que ele tá afim, igual você tem uma parte que é, entre aspas, universal, né? Menininhos virando homens. É uma narrativa de amadurecimento com seus melhores amigos e tal, mas você tem as pinceladas no que era, pelo menos de uma forma mais ou menos sanitizada para uma rede de TV aberta, a experiência negra daquela época. Então, falando assim, aos 12 anos, meu pai já tinha feito o discurso de como eu agi se fosse interrogado pela polícia. Imagina que no Anos Incríveis primeiro, que era o Kevin Arnold branquinho, a personagem do Kevin precisava dizer isso. Não, o Kevin vivia num outro tipo de subúrbio.
né? Só que tem uns errinhos ali, logo inclusive no primeiro capítulo, né? Quando ele diz assim que em 1968, ele dá uma piscadinha por uma pandemia acontecendo naquele ano, realmente houve, mas tem umas coisas que não estão muito corretas, não. Quando ele diz, por exemplo, em 1968 houve uma eleição presidencial que dividiu o país racialmente, que é a eleição do Richard Nixon, né? A divisão racial no país começou quando os negros foram escravizados lá. Essa divisão racial muito mais antiga do que do Nixon. E também ele fala como que é algo do tipo assim, por conta dos distúrbios raciais dos anos anteriores, a fuga dos brancos para o subúrbio já havia começado. Isso tem um nome histórico nos Estados Unidos que é White Flight, o voo dos brancos. Não, esse White Flight não começou nos anos 60, não, Anos Incríveis. Vai fazer a sua lição de casa certinho, vai. O White Flight começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os subúrbios brancos foram... Tanto é que você tem nos anos 50 sitcoms como Papai Sabe Tudo, I Love Lucy, que já se passam nas áreas suburbanas habitadas pelos brancos, tá? Ginny é um gênio, que né, era uma vila militar, mas mesmo assim só tinha gente branca, então tem que tomar cuidado, né? Mas de forma geral, esses 13 episódios apresentam coisas da identidade, da experiência negra que não precisava ter no primeiro. Então, se torna um show interessante porque você vai ter as piadas, você vai ter a experiência do menininho de 12 anos virando hominha, né, virando teen. Mas você também vai ter, por exemplo, a irmã dele vestindo camiseta do Black Panther, das Panteras Negras, então dando a entender que ela vai tomar um caminho mais radical, né? O pai que, tem um cheiro estranho aqui depois que o grupo de jazz do meu pai toca, dando uma coisinha de maconha. Nós estamos em 2022. Não que o Dino soubesse isso em 68, mas em 2022 a gente já sabe coisas, né, que em 1968 as pessoas agiam ou não sabiam. Então, alguns comportamentos que os professores têm, hoje o comentador, né, o Dean adulto, fala, ela não estava percebendo que isso era racista, mas era. Embora o Dean tire vantagem em um capítulo lá da morte do Martin Luther King, né? Tava todo mundo triste por causa da morte do Martin Luther King, mas o Dean estava triste porque a menininha que ele estava afim estava beijando o melhor amigo dele. Então, para uma criança de 12 anos, é óbvio que isso é muito mais importante do que a morte do Martin Luther King. A morte do Martin Luther King viria a ser importante para o Dean adulto, aí que ele iria compreender tudo. Então, é uma série bastante interessante. Às vezes eu achava que talvez por conta da minha idade, né? Eu tenho 55 anos. Às vezes eu achava que era muito assim, reiterativa, repetia muito, ou as coisas eram explicadinhas demais. Aí tinha hora que eu não sabia se era porque o público de hoje é mais lerdinho ou se porque eu tenho 55 anos. Deve ser essa segunda opção, né? Eu não gosto de achar que o mundo está ficando burro, essas coisas. Eu não sou esse tipo de velho. Mas, assim, Anos Incríveis é uma boa experiência para a série. Tem o Fred Savage, que era o Kevin Arnold, é um dos produtores executivos, dirige um dos episódios. Tem um pedacinho em que vai tocar a música tema do primeiro Anos Incríveis. Não havia sentido tocar a música do Joe Cocker, né? Dos Beatles. Um cara branco. O Joe Cocker era um cantor branco, com voz negra. Ok, mas não fazia sentido neste show ter um cantor branco e tal. A trilha sonora é mais de negros, mesmo um pouquinho diferente. A trilha sonora do show original era sensacional. Essa é muito boa também, com algumas faixas, algum tipo de Stax, né? Que é uma gravadora, lá que não tinha na primeira versão. Mas, de forma geral, me agradou muito, como sitcom, como ideia, né? Eu achei uma ideia muito legal, transportar a geração de 68 para a experiência de um garoto negro. Eu espero que haja mais temporadas, eu as assistirei com prazer.
Tchau, pessoal.